Igreja, graça e paz, amados queridos ouvintes do YouTube, eu venho por para dar início a mais um culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus, oremos. Soberano e eterno Deus, neste momento, Senhor Deus da glória, nós nos colocamos diante do teu altar, Pai. Primeiramente, te pedindo perdão, ó Pai. Perdão, Senhor, pela falta de confiança em Ti, Senhor. Perdão, Senhor, porque às vezes nós deixamos, ó Pai, de fazer o que é certo, Pai, que é levar a Tua palavra àqueles que estão cativos, Deus. Ô Papai querido, sabemos, ó Deus, que estamos passando por um momento muito difícil, ó Pai. Um momento, Senhor, que muito de nós se encontra às vezes sem chão, Pai. Oh Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina a confiar mais em Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andar mais contigo a cada passo, Papai. Em nome de Jesus, ó Pai, visita, Senhor, os leitos, em nome de Jesus, ó Pai. Levanta aqueles que estão caídos, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, visita também, Senhor, os profissionais, ó Deus, que estão na frente, Pai, desta pandemia, Deus. Protege-os, Senhor, coloca a tua mão forte, Senhor, Deus querido. Em nome de Jesus, ó Pai, envia, Senhor, sabedoria, Senhor, aqueles que estão à procura da cura, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Papai, eu te peço, Senhor Deus da glória, por aqueles irmãos nossos que estão, Senhor, acamados, Pai. Agradecemos, ó Deus, porque Tu tens levantado, Tu tens agido, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, visita o irmão Marcelo, Pai, no leito dele, Pai, neste momento, Pai. Continua fazendo esta obra maravilhosa na vida do Teu servo, Pai, em nome de Jesus. Visita a Cleonice, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Senhor, a Cleonice também, Pai. Visita a família do Aldemilton, Pai. Visita a família do Gilberto, Senhor Deus querido, em nome de Jesus. Visita a família Bereana, Pai, em nome de Jesus. Cada servo e serva Teu, Pai, em nome de Jesus. Visita nossas crianças, Pai. Protege cada um com Tua mão de poder, ó Pai. Faz uma grandiosa obra, Pai. Que neste dia, Senhor Deus, Tu venhas falar, Senhor, a cada coração, Pai, através dos louvores que serão entoados, através da Tua santa e querida palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Usa o Teu servo, Pai, com poder e glória, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, já agradecido, já certo da vitória, hoje e sempre, amém. Eu gostaria de estar externando para os irmãos uma palavra que ela falou muito ao meu coração, através de um louvor. Esse louvor é muito conhecido, está fazendo muito sucesso, que é a árvore, a árvore cortada. Esse texto ele se encontra em Jó 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, não cessarão os seus frutos, e viverá. Não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos, como planta. Amém. Somente até aí. É o texto que Deus colocou no meu coração para trazer nessa abertura de culto, Porque durante essa semana Deus falou tremendamente comigo através de um louvor, e eu quis trazer esse texto também para os amados irmãos, que ele tenha falado, que ele venha falar com você nesta noite. E eu peço para os amados e queridos irmãos, medita bastante nesse texto e firma os seus passos na rocha.
e sinta o cheiro da água, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu já convido o grupo de louvor para... Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar.
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. Por mais que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Santo Senhor. Não importa o que você esteja passando, não importa qual é o momento que você está vivendo agora. Creia que Deus tudo pode fazer por ti. Ele te ama. Não importa os momentos que estamos passando, Ele te ama. Ele é aquele que pode mudar toda a situação. Ele pode mudar a sua situação. Todo o poder está em suas mãos. Todo o domínio está em suas mãos. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas um amanhã virá. Minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá.
posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá. Graça e paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que tem nos feito triunfar em glória pela pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesta noite a edificarmos as nossas vidas pela palavra do Senhor, que é poderosa, que é eficaz sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia, lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. E depois estaremos compartilhando outros textos dessa mesma epístola. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande
de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por estes louvores, por tua palavra que vai ser falada nesta noite, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos edificar, venha abrir os nossos olhos espirituais para que possamos, ó Deus, atentar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa aos ouvintes da tua palavra, aos que estão ouvindo neste momento e aqueles posteriormente, Senhor, que estarão ouvindo a tua palavra. Que a tua cura venha, que a tua vida sopre sobre essas vidas, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero propor um tema nesta noite, através deste texto, que é o conselho de Deus com uma corrida eficaz, ou os conselhos de Deus para uma corrida eficaz, segundo o texto. É claro que quando nós pensamos em corrida, nós logo temos que pensar na corrida espiritual que nós estamos trilhando, que nós estamos fazendo. Porque até então Deus, Ele nos recrutou, Ele nos chamou para esta corrida espiritual. E para dar um exemplo sobre esta corrida espiritual que nós temos que fazer, e os conselhos de Deus para a nossa vida, para podermos ter uma corrida eficaz, eu quero usar como exemplo uma corrida que usa a modalidade dos 3.000 quilômetros, 3 quilômetros, na verdade, 3.000 metros, onde essa modalidade esportiva, ela consta com 28, se não estiver enganado, com 28 obstáculos e 7 fossos de água. E nessa modalidade, o corredor ele tem que correr 3 quilômetros e saltar durante 28 vezes, mais 7 vezes, os 28 barras, e os fossos, que mais ou menos dá 3 metros e alguma coisa. E nós sabemos que é um grande desafio para o atleta fazer esse percurso de 3 quilômetros. Ele vai exigir muito da sua capacidade física, do seu potencial físico, para que o corredor ultrapasse esses obstáculos até chegar ao seu destino final, ao pódio, no primeiro lugar, aquele que for campeão. Da mesma maneira ou do mesmo modo, nós cristãos, nós fomos chamados também para uma corrida, e essa corrida só vai ser eficaz quando nós tivermos ou acatarmos os conselhos de Deus que o autor aos Hebreus traz nesta carta. Nós vemos, irmãos, que, como falamos, os corredores que estão dispostos nessa modalidade, ou qual que seja ela, eles já sabem quais são as suas premiações, e o objetivo dele é atingir ao pódio, é chegar lá para conquistar o prêmio. Mas também todo corredor, todo atleta, ele conhece também quais são os desafios das modalidades. Ele sabe quais são os obstáculos de cada prova ou de cada maratona que ele enfrentará. E por isso mesmo ele vai se preparar, vai ter uma exigência dele para competir com outros corredores. E fazendo uma aplicação para as nossas vidas, a palavra de Deus nos diz que Deus ele já revelou a nós, corredores, ou atletas de Cristo, ao prêmio que já está proposto. Deus já revelou qual é a nossa premiação. A promessa de Deus é a nossa premiação. A coroa da vida eterna é a nossa premiação. Alguns vão dizer que é a vida eterna. Outros autores das Escrituras vão dizer que é o paraíso.
Outros vão dizer que é a vida eterna com Cristo, gozo celestial. João vai dizer, escrevendo Apocalipse, que é a cidade, a nova Jerusalém que virá do céu. A eterna glória de Deus que vai descer lá do céu e habitaremos também. Jesus disse em João 14 que é as mansões, os quartos que Deus tem preparado para nós lá na eternidade. Então esse é o nosso prêmio, e nós estamos correndo nessa corrida, nesta maratona espiritual, para atingir esse pódio, para atingir esse prêmio. Mas também nós sabemos dos obstáculos que nós temos nessa maratona, nessa corrida espiritual que nós estamos correndo. A palavra de Deus vai nos dizer lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse para aqueles que estão nesta corrida espiritual, dizendo: neste mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nessa corrida espiritual nós temos que entender que há esses obstáculos nessa corrida, e nós temos que vencer porque Jesus venceu. Jesus também vai dizer lá em Mateus, capítulo 5, versículo 11, que os bem-aventurados, os felizes, né? Eles também serão injuriados, serão caluniados, serão maltratados por amor ao Evangelho, por amor ao reino, por amor à premiação que está nos aguardando. Esses são os obstáculos. E por que não dizer, como disse o apóstolo Paulo lá em Atos 14, versículo 22, que Paulo disse o seguinte, que é por muita tribulação que nós devemos entrar no reino de Deus. É sobre fortes tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus. Então esses são os obstáculos que nós temos, que nós enfrentaremos para herdar a vida eterna, para alcançarmos a coroa de glória, como disse o apóstolo Paulo. Eu quero trazer 3 conselhos ou 3 propostas de Deus para que nós possamos ter uma corrida eficaz, uma carreira espiritual eficaz e possamos chegar ao alvo determinado. Ao ler o texto proposto, Hebreus capítulo 12, versículo 1, parte B, o autor inspirado ele vai dizer o seguinte, nesse primeiro conselho de Deus para uma corrida eficaz, ele vai dizer: deixai todo embaraço. É esse momento, é esse conselho do autor sagrado de Deus que ele traz para as nossas vidas, para a tua vida nesta noite. É deixar todo o embaraço. Quando nós deixamos todo o embaraço, todo tropeço ou toda distração, nós certamente faremos uma corrida excelente. Certamente nós alcançaremos o nosso alvo. Um dos embaraços dos leitores do contexto, nós podemos destacar que eles permitiram a entrada da incredulidade. Esse é um dos grandes embaraços que os leitores da carta aos Hebreus estavam vivenciando, estavam enfrentando, esse grande embaraço que se chama incredulidade. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, o autor vai dizer que quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando nós estivermos ouvindo a voz de Deus, para que nós não possamos endurecer o nosso coração, porque isso é um grande embaraço que nós colocamos na nossa corrida espiritual. No versículo 19 do capítulo 3, ele vai dizer, olha, e eles não puderam entrar ou tomar posse da promessa, porque eles não acreditaram na palavra do Senhor, porque eles não acreditaram na palavra da promessa que foi proposto para ele. Por causa da incredulidade, o autor ele cita esses episódios no deserto,
ao mencionar esse texto do capítulo 3, versículo 15 ao 19, o autor, de certo, ele está fazendo com que os olhares dos hebreus fossem para aquela época, para o deserto, onde os hebreus, na caminhada durante 40 anos, depois que saem do Egito, eles tropeçaram, se embaraçaram nas suas incredulidades. A cada milagre de Deus, a cada projeto de Deus, a cada fala de Deus, a cada ordenança de Deus, eles embaraçaram pela incredulidade. E ele vai dizer que ao entrar na terra prometida, eles não puderam entrar na terra prometida porque eles não acreditaram, eles deixaram a incredulidade reinar sobre o seu coração. Ele está falando, o autor aos Hebreus está falando lá em Números capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, onde os 12 espias foram espiar a terra, e por causa daqueles 10 que permitiram a incredulidade no seu coração, eles embaraçaram-se, eles colocaram esse embaraço da incredulidade e não entraram na terra prometida. Dentre esse primeiro conselho de Deus para a nossa vida, o autor sagrado está dizendo: olha, deixai todo o embaraço, tudo aquilo que impede, toda distração que está diante de vocês, todo o embaraço que nós mesmos criamos, ou outras pessoas ou as circunstâncias criam. Então nós precisamos tirar, o conselho de Deus para nós nesta noite é tirar todo o embaraço. O embaraço deles, um dos embaraços deles era a incredulidade. Mas qual é o teu embaraço nesta noite? Quais são os nossos embaraços nesta noite? Mas o conselho de Deus é: tirai ou deixai todo o embaraço. Tirai todo o embaraço. O contexto desta carta trata da influência do judaizante, assim como o episódio lá no deserto que o autor conta. Então essa influência estava trazendo o tropeço e distração da corrida espiritual. Quantos de nós, irmãos, não temos ou não sofremos influência ou somos influenciados, né? E deixamos de correr devidamente como a carreira proposta por Deus, né? Então, do mesmo modo, nós também sofremos influência no nosso contexto, ao nosso redor, na nossa própria vida. E é a partir daí que nós vamos desfalecendo, as nossas forças vão desfalecendo. Nós não vamos mais ter condições ou força para pular os obstáculos que estão diante de nós. Nós não vamos ter mais ânimo para correr, visualizando aquele prêmio da vida eterna que está diante de nós. Às vezes, irmãos, nós questionamos o porquê de Deus não agir nos acontecimentos da nossa vida. E isso é um grande embaraço que nós criamos no nosso coração. Isto é um embaraço de incredulidade, porque nós duvidamos de Deus, nós questionamos Deus muitas vezes pelo fato dele não interferir nos acontecimentos da nossa vida, da nossa história. Nós queremos que Deus haja, e por não ver Deus agindo, nós começamos a desacreditar do poder de Deus, nós começamos a desacreditar da palavra de Deus, porque nós deixamos de correr na fé, na perseverança. E é por isso, e contra esta influência de incredulidade, contra esta influência ou esse obstáculo que estava diante dos olhos dos hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, parte A, ele vai dizer, levando os olhares dos seus leitores para essa proposta, ou para esse conselho, ele vai dizer: olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
Então, os hebreus, eles olharam ou permitiram que o embaraço da incredulidade entrasse na sua vida, no seu coração. Mas o conselho de Deus para eles e para nós é: tire todo o embaraço de incredulidade e qualquer outro embaraço que possa existir na sua vida. E um conselho de Deus para eles era: olha, olhai para a grande nuvem de testemunha que está ao nosso redor. Ele aponta para a galeria dos heróis do capítulo 11 de Hebreus. Esses homens e mulheres, ele está dizendo, o autor aos Hebreus está dizendo, esses homens e mulheres correram bem, eles venceram seus obstáculos, eles não permitiram que as influências e os embaraços e os tropeços ou as distrações impedissem a sua corrida. Da mesma maneira, ou do mesmo modo, o Espírito de Deus, ele diz para nós nesta noite, nesse primeiro conselho: tirai todo o embaraço. É a incredulidade, o Espírito de Deus nos chama para que nós possamos olhar para aqueles grandes heróis da fé, ou por que não dizer para aqueles grandes heróis que estão ao nosso redor, que mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo com tantos obstáculos, eles se mantêm fiéis ao Senhor, eles se mantêm firmes nessa corrida espiritual, até chegar no alvo desejado, que é a vida eterna. Por isso, a palavra de Deus, dessa mesma forma, hoje nos diz: deixe todo o embaraço, deixe todo o impedimento, toda distração e busque correr com toda a força, olhando para a premiação, até chegar lá no pódio, onde eu e você receberemos a coroa da vida eterna, a premiação de Deus. Dentro de um segundo conselho que o autor sagrado nos dá nesta noite, deu para os leitores da sua carta e dá para nós, é deixar todo o embaraço, mas também deixar todo o pecado que tão de perto nos rodeia. O autor, nesse segundo conselho, ele diz: deixe o embaraço, mas também deixe o pecado. Além do pecado da incredulidade, da infidelidade, da deserção, eles estavam cometendo esse pecado do distanciamento de Deus, esse pecado da infidelidade a Deus. Eles estavam, na verdade, trocando as bênçãos espirituais por gratificações carnais imediatas e passageiras. Eles estavam, através do pecado, trocando as bênçãos espirituais propostas, descrita nessa mesma epístola, por gratificações carnais, imediatas e passageiras. Então, irmãos, o autor, ele traz essa realidade, esse segundo conselho, para que, assim como eles, nós também devemos deixar não só o embaraço, mas também todo o pecado que está de perto, que de tão de perto nos rodeia, que está ao nosso alcance. E para ilustrar esse segundo conselho que ele dá, ele usa a pessoa de Esaú, a figura de Esaú. No capítulo 12, versículo 6, ele vai dizer: ninguém seja fornicador e profano como Esaú, que vendeu por um manjar o seu direito de primogenitura. Ele aponta para Esaú, ele traz à memória os seus leitores o que aconteceu há centenas de anos atrás, onde Esaú, ele troca as bênçãos espirituais de Deus pelas gratificações carnais passageiras. Quantos de nós estamos fazendo isso? O autor, ele está dizendo, esse tipo de atitude certamente fará você parar de correr e desistir, e querer desistir da premiação que Deus propôs na sua palavra. Certamente, irmãos, o pecado, ele nos faz perder forças. Além de trazer a cegueira espiritual, o pecado também nos inibe, nos traz fraqueza espiritual, a ponto de nós não conseguirmos pular os obstáculos que estão diante de nós. Hoje, irmãos, quantos deixaram de correr por causa do pecado?
Quantos deixaram de correr por causa da gratificação carnal? Eles pararam e não conseguem mais correr. Eles não conseguem caminhar, a fazer a corrida que lhes foi proposta. Podemos também ler o texto dizendo: tirai toda a amartia ou toda a falta de visão. Porque nós sabemos que a palavra pecado no grego é amartia, significa errar o alvo. Ou seja, os leitores ou receptores desta carta, eles perderam completamente a visão. Eles estavam errando o alvo. Ao invés de focar o alvo no prêmio, na salvação eterna, na vida eterna, eles tiraram o alvo. Eles tiraram o alvo da sua vista, dos seus olhares, né? Por isso o texto vai dizer: olha, tirai toda a falsa visão. Os leitores receberam a verdadeira influência, ou receberam a verdadeira visão espiritual. Porque o evangelho foi pregado a eles, a palavra da verdade foi pregada a eles, e eles começaram a enxergar o mundo espiritual, começaram a enxergar a promessa de Deus, a premiação que estava os aguardando na vida eterna. Os seus olhos foram abertos, mas agora, neste momento, eles deixaram se levar pela falsa visão da gratificação, da gratificação carnal. Contra esta falsa visão, o autor sagrado, ele traz outras recomendações para nós. Ele trouxe outras recomendações, outros conselhos, para que estes que perderam a visão celestial, estes que perderam a visão da vida eterna, da premiação, e não estão mais correndo, ele vai dizer lá no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer: olhai para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque até então eles deixaram de olhar para a premiação, eles deixaram de olhar para a verdade, eles ficaram cegos espiritualmente, eles deixaram de olhar para a carreira que eles estavam fazendo, a corrida que eles estavam fazendo. E o autor sagrado, ele diz: olha, receba o conselho de Deus. Eu sei que vocês desviaram a atenção e a visão de vocês, mas no versículo 2 do capítulo 12, ele diz: olhai para o autor e consumador da fé de vocês, porque a partir daí então vocês vão conseguir olhar com maior firmeza, olhar com maior segurança e correr com maior força a carreira que foi proposta e vão chegar ao destino final. Por que não dizer como falou o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 ao 27, Paulo tratando também desse assunto, da carreira cristã, o atleta de Cristo. Paulo vai dizer no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Paulo vai dizer: correi de tal maneira para que alcanceis a premiação. É isso que o corredor faz, é isso que nós devemos fazer, é correr de tal maneira, olhando para a nossa premiação, o encontro com Jesus, aquele dia maravilhoso onde nós estaremos juntos, desfrutando da glória de Deus, naquele dia glorioso da premiação, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele virá até nós e vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É esta premiação que Paulo está dizendo, é esta premiação que o autor aos Hebreus está incentivando, aconselhando aos seus leitores a fazer nesta noite. É este conselho de Deus para mim e para você nesta noite, é correr de tal maneira que possamos alcançar o prêmio, porque Paulo ainda vai dizer: olha, e todo aquele que luta, de tudo se abstém para ganhar uma coroa corruptível, mas nós lutamos por uma coroa incorruptível.
Paulo ele vai dizer, olha, nessa corrida eu subjugo, nessa luta eu subjugo o meu próprio corpo, para que eu reduza o meu corpo à servidão, para poder correr, e não só correr, mas chegar no pódio da coroa eterna, do prêmio eterno. Porque Paulo vai dizer, para que eu pregando aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Nesse segundo conselho de Deus nesta noite, Deus nos chamou para correr eficazmente, para corrermos a nossa corrida espiritual com todo vigor e com eficácia, porque nós precisamos, e para termos essa eficácia na nossa corrida, nós precisamos atentar para os conselhos de Deus para as nossas vidas nesta noite. É tirar os pesos do pecado que nos torna lento, é tornar as bagagens do pecado que nos impede de pular os obstáculos, aqueles que nos aparecem. Que eu e você possamos tirar todo o embaraço no primeiro conselho, e tirar todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e correr velozmente, fortemente, para que possamos desenvolver uma corrida eficaz diante do Senhor. Nesse terceiro conselho de Deus para as nossas vidas nesta noite, no capítulo 12, versículo 1, parte B, o autor vai dizer, corramos com paciência. Primeiro ele vai dizer, olha, deixe todo o embaraço no primeiro conselho. No segundo conselho ele vai dizer, olha, deixe todo o pecado. E no terceiro conselho ele vai dizer, corramos com paciência. Irmãos, quando nós corremos, a priori ou a princípio, essa impaciência vai gerar na nossa vida, a princípio, até certa força, certo vigor, porque todo aquele que está impaciente, ele quer fazer alguma coisa, ele quer marchar, ele quer correr, ele quer fazer alguma coisa, mas aí vai passando o tempo, a impaciência, ela vai trazer perca de força, ela vai trazer essa estagnação na nossa vida. Os leitores da carta, eles começaram bem, eles estavam dispostos a correr, eles perseguiram a sua caminhada cristã, mas em determinado momento eles se tornaram impacientes. Então, o desejo, na verdade, deles em restaurar, de uma restauração imediata para as suas vidas, essa suposta demora das promessas de Deus na vida deles, causou essa impaciência. Eles estavam achando que estava demorando demais aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. E por causa das perseguições, e por causa das dificuldades, e tantas outras coisas que eles estavam sofrendo no seu contexto, eles começaram a se tornar impacientes. E o autor aos Hebreus vai dizer, olha, você quer um conselho para correr bem e de forma eficaz? Corra com paciência, não deixe ou permita que a impaciência roube a carreira de vocês. Não permita que essa impaciência remova essa esperança, esse modo de esperar em Deus, esperar as suas promessas. O apóstolo Paulo, tratando sobre essa mesma questão de impaciência, ou de uma visão falsa, ou de influência de uma visão falsa, o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte, olha, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Paulo vai dizer, olha, esta persuasão no versículo 8, essa persuasão não vem daquele que nos chamou. Mas no versículo 9, ele vai dizer, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então o que estava acontecendo na verdade, no coração e na mente dos hebreus, dos leitores desta carta, é que eles se deixaram ser vencidos pela impaciência. E a impaciência,
estava atribuindo falta de forças na sua vida. Os obstáculos vieram e eles não tiveram mais condições de pular os obstáculos. Talvez nesta noite, irmãos, eu e você estejamos desta mesma forma. Criou-se em nós, no nosso coração, na nossa mente, uma impaciência. Talvez você esteja dizendo nesta noite, olha, mas será que isso vai acontecer? Eu acho que não, pelo tempo demorado. Isso não vai mais acontecer, as promessas de Deus não vão se realizar na minha vida. Mas o Espírito de Deus diz, tenha paciência. Por isso, dando esse incentivo, esse conselho, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 3, o autor ele vai dar outras recomendações, dizendo o seguinte, para continuar firme e forte na corrida. Por isso que ele vai dizer no versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, nem desfalecendo em vosso ânimo. É isso que Deus tem para nós nessa noite. É isso que Deus traz essas recomendações para os nossos corações nesta noite. Ele diz no versículo 3, para mim e para você, considerai a Cristo. Considerai aquele que ele não levou em consideração, ele suportou as contradições dos pecadores, para que eu e você não desfalecemos no nosso tempo atual. Cristo, irmãos, ele tinha tudo para desistir. Cristo, ele tinha tudo para não continuar, para não correr mais a carreira que foi proposta na eternidade. Mas em obediência e fidelidade a Deus, ele correu com paciência. Mesmo sendo hostilizado, mesmo sendo injuriado pelos os próprios da sua casa, da sua nação, Cristo pacientemente, ele se entregou, porque ele sabia o que estava proposto para ele e para nós. Cristo sabia. Tanto é que ele disse, olha, se o grão de trigo não morrer, não vai florescer. Ele sabia que um peso de glória viria sobre todas as nossas vidas. É por isso, irmãos, que nós, nesta noite, devemos entender que compartilhar de Cristo, compartilhar do reino, vai exigir muito de nós. Compartilhar de Cristo e do seu reino exige uma fé contínua. Exige uma fé contínua, sempre e progressiva. Eu quero terminar esse texto, ou essa preleção nesta noite, lendo no capítulo 10 de Hebreus, versículo 35 ao 39, que diz o seguinte, capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que esses 3 conselhos de Deus nesta noite sirva para a nossa corrida, o nosso fortalecimento. Por isso, meu querido, minha amada, meu amado, siga os conselhos de Deus nesta noite. Deixe todo o embaraço, deixe todo o pecado e corra com paciência no Senhor. Continue olhando para o prêmio e utilize as forças do Espírito Santo para pular todos os obstáculos que você encontrar pela frente. Faça a corrida que foi proposto. Deus te chamou para que você corra e continue correndo.
Deus te chamou para que você, pela força da palavra, pelo poder da palavra e do Espírito Santo, você corra e atinja o pódio que é a salvação eterna, que é o prêmio da glória eterna, da vida eterna, para mim e para você nesta noite. Que Deus nos ajude e nós possamos ouvir os conselhos de Deus, como o autor mesmo disse: olha, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Creia no Senhor, creia na sua palavra e corra com firmeza diante do Senhor, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem um sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem um sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, e eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, e eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Grande é o Senhor. Nós vamos orar nesta noite pelo Gelson, é isso? Gelson, que está internado, a Andressa, Leandro e família, a Maria, a avó da Juliane, a dona Beta, Marcelo, Lucimara e a nossa irmã Alaide. E para você, talvez você esteja passando por uma dificuldade, um problema, uma enfermidade, ore conosco, ore comigo e creia. Creia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Quero também lembrar aos irmãos que sábado nós teremos a ceia do Senhor. Sábado, às 19h30, teremos ceia. E também no domingo pela manhã, a partir das 10 horas, teremos a escola bíblica dominical. Você é nosso convidado a estarmos celebrando ao Senhor e aprendendo da sua palavra em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, uma semana de paz, uma semana de vitória na presença do Senhor. Creia sempre, nunca deixe de crer. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu entrego esses nomes diante da tua presença. Essas pessoas, ó Deus, esses irmãos que precisam de uma resposta do Senhor. Eu creio, Pai, no milagre. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso, Pai, para liberar a Tua palavra nessa noite sobre essas vidas. Vai restaurando, vai curando, vai libertando, transformando. Este irmão, esta irmã que está orando comigo nesta noite, Senhor, abençoa a sua família, abençoa a sua casa, Senhor, traz a restauração que ele e ela precisa, Pai, e assim o Teu nome será glorificado. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Nós que cremos podemos dizer amém. Deus abençoe, amados.